Bom dia, sejam muito bem-vindos. Agora sim, dando sequência à nossa série de lives sobre Evangelho, né? Porque ontem eu vim meio que trazer um outro tipo de conhecimento, era para ser os Evangelhos, mas não foi o que aconteceu. Então hoje eu trago isso para vocês, tá? Sejam bem-vindos. Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre João 3:22, tá? Jesus é maior do que a sua testemunha. Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com os discípulos. Ali, depois, eu não sei se eu leio a primeira parte ou não, mas eu queria falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho mais, então. 3:13. João 3:13. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. O que isso quer dizer? Que mesmo você sem conhecer o corpo de Cristo, mesmo você sem ter esse acesso de memória do Cristo interno, ao confiar, ao ter fé que um Cristo desperto, no caso Jesus, conhece, você pode, ao ter fé que existe a iluminação espiritual, por exemplo, que existe uma forma de você acessar o Cristo interno através da fé em alguém que chegou lá, que no caso aqui a gente está falando de Jesus Cristo, você pode chegar também, tá? Esse foi o meu caso, por exemplo. Eu sabia que o que Jesus dizia em O Curso em Milagres era verdade. Eu sabia que o que os iluminados falavam, principalmente o Goldsmith, foi o que eu mais estudei na época, eu sabia que o que eles diziam era verdade, porque eu sentia que o Cristo dentro de mim reverberava isso. E eu pedia para que me fosse mostrado aquilo, porque aquilo que eles diziam é totalmente diferente daquilo que as religiões dizem, né? As religiões dizem que você é o pobre, pequeno pecador e não merece entrar no reino dos céus. Que você não é digno de mim, né? E isso é o que faz com que a gente não ilumine espiritualmente, tá? Essa crença. Porque são frequências totalmente opostas à do Cristo que você é e à do ego que você manifesta, né? A do ego é esse de se sentir separado de Deus, diferente de tudo e de todos. E a frequência do Cristo é aquela que você sabe que você é o Filho de Deus, que você sabe que você é um com Deus, né? Tá unida, fenda entre mente e coração, tá aberta a memória divina em você. E aí você acessa a sua divindade para se experimentar na forma humana, com tudo o que tem aqui. Jesus provoca decisão. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que acredita, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. As religiões dizem, acredite em Jesus e você será salvo, né? Aqui o que ele está dizendo não é isso. O que está sendo dito aqui é o quê? Vocês já sabem do que eu falo, né? Então, bora lá. Deus amou de tal forma o mundo
Então entenda que o mundo não é um lugar ruim, que nem os estudantes de um curso em milagres acabam julgando o mundo e o ego como coisas ruins. Por quê? Porque num curso em milagres Jesus disse que não foi Deus que fez o mundo. E não foi de forma literal, vamos dizer assim, mas foi através do filho dele, tá? Então foi feito por Deus, sim, tá? Quem acessa sabe como é que foi. Para que todo aquele que acredita, seu filho único, para que todo aquele que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. É isso que eu falei para vocês, né? Não tem como você acreditar no Cristo, é acreditar que você é como Ele. Ele é a vida exemplar de como você é e não de como você deveria ser. Eu sempre falo isso. Jesus é a vida exemplar de como a gente é e não de como a gente deveria ser. Nós já somos como Jesus Cristo. Só que somos inconscientes disso e ao sermos inconscientes disso, ao não termos acessado essa memória, a gente não manifesta como Ele, a gente manifesta como ego, porque essa é a memória que a gente tem ativa. Esse é o acesso que a gente tem. Então, enquanto a gente não tem acesso à consciência crística, ao amor incondicional, à unidade, né? A gente manifesta na separação e tá tudo certo. Deus quer se experimentar através de você. Não existem erros na criação. Se existisse um erro na criação, seria ao termos sido emanados, reduzidos nos 7 corpos, a gente se acreditou separado. Isso seria um erro, né? Porque aí a gente manifestou de forma separada. A gente manifestou a partir do ego. O que deveria ter acontecido? Ao sermos reduzidos nos 7 corpos, a gente tinha que manter a nossa consciência una a Deus. Que é o caso de Jesus, que é no caso de 100%, e eu que estou no caminho dos 100%. Né? E muitos outros, tá? Que já são Cristo despertos. Cada um de nós tem uma parte da consciência para trabalhar ao despertar. É como se fosse um call center de Deus. Gente, eu estava pensando isso hoje de manhã, que eu recebi essa noite uma pessoa na minha consciência, né? E essas coisas acontecem comigo, né? Até fazia tempo que não acontecia dessa forma, desde o ano passado. Então veio uma pessoa na minha consciência e me foi mostrado o que ela tem, né? Que é uma mágoa profunda que chegou a fazer um buraco, né? De 15 a 20 centímetros, bem em cima do coração. E aí me foi mostrado como como curar isso, né? Para que não chegue no físico. Mas já tá reverberando de forma eletromagnética no coração. Então precisa de urgência nisso aí. Vamos lá. Aí ele disse assim, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Por que quem acredita no Cristo não morre? Gente, não é assim, ó. Eu acredito em você e você é o Salvador, e porque eu acredito que você é o Salvador, eu não vou morrer. Não é assim. Como é que é? Eu acredito em você, eu sei que o que você está dizendo é verdade, e eu manifesto isso que você diz. Eu vivo a experiência de ser teu irmão, porque ele é o filho único e nós somos seus irmãos. É isso que ele diz. Eu sou o único filho de Deus e vocês são meus irmãos. Como nós podemos ser irmãos dele se ele é filho único? Porque somos o mesmo. É o único. É a única resposta. E isso é verdade, porque eu entrei no corpo de Cristo e eu sei que nós estamos todos lá em formato de centelha. E nós somos o corpo de Cristo. Entende? Ele desceu de forma consciente e todo aquele que acredita nele, não como alguém externo a mim que vem para me salvar. Não.
Eu acredito nele, no que ele é, na vida exemplar do que ele é, nas palavras que ele traz. E aí eu me torno quem eu sou, o Cristo, assim como ele. Claro, gente, guardando as devidas proporções de unificação, né? Ele é de 100%, para que ele pudesse realizar esse trabalho de 100%, tá? De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Como é que ele poderia salvar o mundo se ele se sentisse separado de nós? Ele só consegue salvar o mundo porque ele sabe que ele está dentro de todos nós e que ele é todos nós. Aquela centelha divina que grita dentro de nós é a centelha crística. É ele. Como que pode ser ele? Porque ele é consciente de que ele sou eu. Quando eu faço atendimento, eu me torno a pessoa. Por que eu me torno a pessoa? No começo eu me tornava a pessoa, né? Por quê? Porque eu sabia que eu já era a pessoa. Eu sabia que eu já era a pessoa, eu não conseguia não me tornar ela para atendê-la. Entende? E aí, como eu já tinha o conhecimento, eu não tinha essas crenças limitantes, eu me tornava a pessoa, eu realizava o trabalho, tipo, eu ia para o barbelô, o meu trabalho é muito de preenchimento com a luz crística, né? Limpeza de mágoas profundas a nível alma. Vocês sabem o que é uma mágoa profunda de nível alma? Não é um trauma, tá? Bem mais fácil de limpar um trauma. Machucados de nível alma, que nem a desse rapaz que eu acessei e que eu tive, só que ele tem aqui na frente, né? E eu tive nas minhas costas, no mesmo lugar, só que nas costas. Essa limpeza de nível alma, para criar uma ferida de nível alma, nesse sentido, ela é uma ferida que ela é de cima para baixo. Não é uma ferida que é de baixo para cima. Tipo, não é uma ferida que vem do corpo físico e vai manifestando no energético, depois no astral, depois no mental inferior, depois sobe para o mental superior e vai subindo. Não, é o contrário. As mágoas de nível alma, elas vêm da tua alma. Tá? Ela vem geralmente do tipo de relacionamento que pode ser de você como filho e ter esse relacionamento com os pais, ou de relacionamento amoroso em que a pessoa é que nem aquela historinha do sapo na panela, sabe? Se você botar um sapo dentro da panela com água quente, ele vai dar um pulo e vai sair. Agora, se você botar o sapo na água fria, ele vai cozinhando, vai esquentando a água, vai ficando confortável, vai ficando lá até cozinhar. Entende o que eu quero dizer? Esse tipo de relacionamento causa feridas na tua alma. Esse tipo de relacionamento que todo dia, várias vezes por dia, você é machucado. Você se sente machucado, né? Porque ninguém te machuca, é você mesmo com você mesmo. A outra pessoa só tá expressando o que tem dentro de você, a mágoa que você sente dentro de você. É que nem na sanação a gente diz, 90% dos problemas são pai e mãe. Mas esses problemas de pai e mãe só existem porque você tem uma mágoa de Deus. Aí você vem vida após vida manifestando mágoas do pai e da mãe. Mas por que isso acontece? Porque qual é a mágoa mais profunda disso? A mágoa de Deus. O meu trabalho é unir a fenda entre mente e coração. Coração é o quê? Teu eu crístico. A mente é o quê? Teu ego. O meu trabalho é unir essa fenda, que é realmente uma fenda, né? É unir essa fenda para que você possa receber o céu para aplicar na Terra. Viver na Terra com uma consciência divina universal. Com amor incondicional, gente. É só isso, não é um negócio, É viver na Terra sentindo amor incondicional por tudo e todos o tempo todo. Você só sente amor incondicional se for por você. E aí você expande.
Osho, não sei se foi Osho, disse uma vez, não foi, sei lá, disse assim: por que você senta e pega os seus filhos no colo e dá colo para os seus filhos, aquela coisa, por que você não pega o filho do vizinho e não faz a mesma coisa, dá colo, cuida, ama, como se fosse seu? Porque você não sente amor incondicional, entendeu? Eu esqueci de pegar um negócio pra derrubar o meu café frio, porque eu não tô assim, tipo, tomando café frio, você sabe que eu não tomo café frio. Aí não dá. Doce de vez em quando lá na Bahia, porque a Bahia não toma café com açúcar, é açúcar com café. Não come comida com tempero, é tempero com comida, né? Eu gosto dessa suculência dos baianos. Eu vivi 8 anos lá, né? Eu conheço bem. Eu sempre digo que eu aprendi mais em 8 anos de Bahia do que em 31 de Rio Grande do Sul, né? Minha conta tá meio errada, porque eu fiz 43 agora, semana passada. E aí tá meio errada aqui minha conta, mas não sei o que aconteceu. Sempre eu vi assim, né? Então é isso, deu para entender o que é, como que Jesus salva o mundo? Ele salva o mundo porque ele sabe que é você. Tem no manual dos professores de Um Curso em Milagres, Jesus diz assim: um único professor 100% curado curaria o mundo todo. Nessa hora eu peguei, fechei o livro e digo: desgraçado, não falei assim, né? Mas eu digo: seu espertinho, você é o único professor curado 100%, reintegrado à fonte. Você tem poder de fazer assim e curar o mundo inteiro. Porque você sabe que você está dentro de cada um de nós, que você é cada um de nós, e a qualquer momento você pode ativar a centelha e fazer com que a nossa memória se restaure. Com um pulso, com um desejo. Ele nem precisa fazer isso aqui. Ele sabe que ele sou eu. Ele sabe que ele é você. Ele sabe que ele é cada um dos filhos de Deus, que somos todos a mesma consciência, o mesmo corpo de Cristo. Ele sabe. Por que ele não faz? Porque não é desejo de nosso Pai que seja assim. Por que eu vim? Quando eu li aquilo, eu fechei o livro, eu digo: eu sou totalmente desnecessária aqui. Eu comecei os estudos de Um Curso em Milagres pelo manual dos professores. Contei pra vocês já várias vezes, né, que um dia eu tava conversando com a minha irmã na madrugada, que era o único horário que eu tinha paz, que eu gravava os cursos, que eu cuidava das minhas filhas em paz, que eu dava mamar, que eu podia estudar. Era o único momento, porque a minha casa tinha pessoas que moravam lá, que só de eu pegar um fone para ouvir uma aula, a minha casa virava um inferno. Minha própria casa. Então, eu estudava na madrugada e eu tava falando com a minha irmã um dia, eu vi que ela tava acordada e ela, sei lá, ela me mandou uma mensagem, eu tava falando com ela. E aí ela disse: Ana, o que você está falando são as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras de Jesus no manual dos professores de Um Curso em Milagres. Quando ela falou isso, eu disse: então é verdade, porque eu duvidava que esse livro fosse escrito por Jesus Cristo, entendeu? Pela consciência crística. Por quê? Porque eu observava ela, que tinha estudado já esse livro, que vinha estudando já há 2 anos, e eu vi que a vida dela não mudou, inclusive tinha piorado. E ela não mudou comportamentos, então eu pensei que não podia ser, né? Gente, quando ela começou a falar as palavras, e no dia seguinte ela já começou a gravar para mim, eu comprei o livro no mesmo momento, e ela começou a gravar para mim, eu não conseguia parar de ouvir, porque era tudo que eu sentia, estava escrito lá. E aí eu vi que era a mesma consciência acessada em 2 lugares totalmente diferentes, que nunca se encontraram de forma... nunca tinham se encontrado. Como é que podia ser exatamente o mesmo pensar, o mesmo sentir, as mesmas palavras? Né? Então aí eu comecei meu caminho com o Curso em Milagres. Né?
E é isso que eu digo. Cristo tem acesso a cada um de nós. Só que eu estava falando, né? Por que ele não faz? Porque não é vontade de Deus que você volte para casa por vontade dele, né? Porque senão ele nem precisaria nem de Jesus. Ele mesmo diria: eu quero agora reintegrar todos os meus filhos a mim. E a gente se dissolveria em Barbelô. Eu digo para vocês que eu trabalho a partir de Barbelô, né? De cima para baixo, a partir da unicidade. Eu volto a Barbelô cada vez que eu tenho uma pessoa. Nem sempre é exigido tal energia, né? Mas geralmente eu vou a Barbelô e dessa unicidade eu vou reduzindo até chegar na pessoa, e aí por isso que cura, né? A pessoa se sente amada. E eu plasmo isso em todos os corpos, níveis e subníveis, em todas as dimensões. O amor de Deus no momento em que Ele te fez. É isso que eu faço. Resumindo, né? Vamos lá, então. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Olha só como isso é deturpado no mundo. Por quê? Porque a gente tenta entender uma frase crística, que é da consciência crística, a partir do nosso ego. Nunca vai ter um entendimento. A gente pode chamar o melhor intérprete do mundo, o melhor filósofo do mundo, isso aqui nunca vai ser entendido. A não ser que você tenha despertado consciência crística. Porque não tem como entender isso aqui. Porque o que ele está dizendo aqui, ó? Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado. Por quê? Porque a Ana Long, de 30 e poucos anos, ela não tinha consciência de que ela era um com Deus, de que ela era um com Cristo e um com toda a criação. Ela não tinha essa consciência. Então, naturalmente, ela se sentia separada. E se sentindo separada, ela manifesta na separação. E isso é condenação. Porque aí é você contra o mundo. Você contra o mundo todo. O mundo todo está contra você. Porque você é separado. Na sua consciência. Você nunca foi separado. Isso foi só um pensamento que deu origem ao ego. Tá? Mas foi um erro de sentir, de pensamento. A alma se sentiu abandonada pela luz quando saiu do pleroma. A nossa alma se sentiu separada. Mas ela nunca foi separada de Deus porque ela saiu do pleroma. Até porque o pleroma é infinito, não tem como sair de dentro de Deus. Entende? Por isso que um dia eu quero trazer os estudos de Pis de Sofia, só que eu quero trazer os textos, aí eu tenho que fazer essa live no YouTube. E por que quem acredita nele não está condenado? Porque aí você vence o mundo. Você tem outro tipo de relação com o mundo. Você tem novas experiências no mundo. Você tem novas vivências no mundo. Você tem novos objetivos no mundo. Você está dentro de Deus, tendo uma experiência humana. Você está dentro de Deus de forma consciente, cumprindo um papel no mundo, entende? E você sabe que quando você deixar essa vestimenta, você reintegra a Ele. Entende? Você nunca mais vive o inferno. Você pode viver situações desafiadoras, problemas, porque você está aqui. E você é um Cristo desperto e todos ao seu redor não são. Então você vai ter problemas, com certeza. Jesus teve muitos problemas. Mas ele via isso tudo de forma diferente. E ele sabia que no momento que ele quisesse, ele podia mudar qualquer situação. Mas ele sabia que ele não deveria, porque ele precisava entrar para a história assim como foi, como mártir. Porque era o único jeito da humanidade entender. E eu não tenho previsão de mártir. E nenhum dos filhos de Deus, Cristo despertos, tem previsão para martírio. Né? Então você não precisa ter medo de iluminar, que você não vai morrer numa cruz. Você não vai ser condenado. Pode ser chamado de louco.
Paciência, você é chamado de louco se tem um piti, se revolta com uma coisa errada, né? Imagina se você acessar a consciência divina universal. Não é? Então é sobre isso, olha como fica claro isso. Porque aqui parece que Jesus separa. E não é verdade, ele só está falando sobre um fato. Ou você é Cristo consciente, que isso significa que você sabe que você é Deus, tudo e todos ao mesmo tempo, e vive a partir da unicidade, ou você não é Cristo consciente, e aí você vive e manifesta na separação. E aí você está sujeito ao mundo e às leis do mundo. Você está sujeito às leis de causa e efeito, você está sujeito às leis de karma, você está sujeito às leis do mundo. O que é o Akasha, esse curso que eu fiz? Eu não sei se o Carlos acessou isso. O Akasha limpa karmas por quê? Por que ele consegue fazer isso? Por que é possível você transcender uma lei do mundo? Por que é possível fazer um negócio desse? Porque essa ferramenta veio da divindade. Porque essa ferramenta te traz algum grau de iluminação espiritual. Mas por que mesmo limpando o karma lá com o Akasha, que o Akasha se faz uma vez só na vida, por que mesmo limpando os teus karmas lá com a Akasha, você ainda assim vai ter que vivenciar a história com a pessoa, ou com as pessoas envolvidas naquela situação, e resolver também aqui na fisicalidade. Por quê? Vocês se questionam as coisas? Vocês não se questionam. Vocês não leem a Bíblia e não entendem. E eu também não entendia. E é impossível entender se você não despertou a consciência crística. Não tem como você entender. São consciências que não entram em fase absolutamente nunca. Por mais evoluído que seja o teu ego. Para entrar em fase com a consciência crística, só amor incondicional. E isso só acontece quando você sabe que você é o seu irmão. E aí perdoar se torna natural. Se torna natural. Tem uma parte do Akasha que a gente precisa chamar o pai, a mãe e os antepassados. E quem tem problema com os antepassados? Você acha que vai viver isso? Eu tive pessoas no Renstal que quando eu chamei a família espiritual, ela não conseguia se sentir amada. Eu tive que fazer uma limpeza ali para ela conseguir acessar. Tu entende o que eu quero dizer? Essas pessoas são feridas de alma. O meu trabalho é consertar a tua alma. Olha que coisa, né? Consertar a tua alma. Não tem como consertar a tua alma. Mas curar as feridas da tua alma. Para que você acesse Deus dentro de você. Tá? Curar as feridas da tua alma. E essas feridas de alma, gente, você não vai ver em nenhum tipo de atendimento. Porque eu fui atendida no centro espírita toda terça, toda vez que eu trabalho no centro espírita, eu sou atendida. E nunca ninguém viu. E no meu caso, chegou no físico. Por quê? Porque eu não dei importância, porque eu estava sentindo no físico, né? Eu estava meio demais no espiritual e eu não estava dando atenção pro meu corpo. Desse rapaz ainda não chegou no físico, mas tá a isso aqui, ó, de chegar no físico. Eu espero que ele aceite a minha ajuda. Porque tá isso aqui, ó, de chegar no físico. E eu nem sei que tipo de doença manifestaria um negócio desse. Uma poça de pus, uma ferida tão profunda nesse nível de alma. Eu nem sei que tipo de doença isso manifesta, mas provavelmente aqueles câncer que pega tudo, que acaba com tudo, entendeu? Eu não sei, né? Não sei porque me foi mostrado só assim. Então ainda não chegou no físico. E quando ainda não chegou no físico é muito mais fácil e menos doloroso de curar. Né? Eu acho que foi por isso que a gente se conectou lá no evento do Carlos. Tá? Porque provavelmente ele é um professor de Deus muito necessário para a divindade e precisava limpar isso em nível de alma
E nos atendimentos tradicionais não se consegue acessar uma coisa dessas, né? Então, quando ele pegou na minha mão, eu acessei o campo dele. Ontem eu ainda estava no campo dele, acessada no campo dele. E à noite aí eu recebi a resposta, né? Do por que eu ainda estava nesse campo. Então, Deus interfere no mundo. Gente, Deus sempre vai interferir no mundo. Eu não tenho nada contra Jeovalen Elan lá, aquele nome que ele inventou. O Rogério inventou. Não tenho nada contra ele nem contra ninguém. Eu só digo uma coisa. Quem diz que Deus não interfere no mundo? Quem diz que Deus não nos ama, não conhece Deus. Não pode se dizer mensageiro de Deus. Pode se dizer mensageiro do mundo, de qualquer coisa. Menos de Deus, porque não conhece. Tá? Porque Deus interfere sim, interfere o tempo todo. A divindade está aqui o tempo todo como nossas babás espirituais. Chega a ser ridículo a gente dizer um negócio desse. Porque a divindade vem nos resgatar na nossa ignorância. Por quê? Porque nós estamos sendo apressados para o trabalho. Quem está aqui é terapeuta, quem está aqui agora eles me pediram para trabalhar só com terapeutas, especificamente com terapeutas, para me poupar trabalho de ter que ir lá desde o começo trazer as informações do que é a realidade. Pelo menos os terapeutas já acessam isso em cada atendimento. Eles podem nem saber o que eles estão acessando, mas em cada atendimento que é feito com amor incondicional, eles acessam. Cada atendimento que você faz com medo de ficar com a energia do seu paciente, você acessa as trevas. Você acessa o mundo, você está trabalhando na separação. Eu não tenho medo de ficar com nada de ninguém. Eu fico com as coisas das pessoas, gente. Eu fico. Hoje é claro que eu me tornei um orgonite muito mais forte. Antes eu ficava 3 dias, por exemplo, na energia de alguém, né? Hoje é 1 dia, 2 dias. Se resolve, eu não fico... Por exemplo, se eu atendo a pessoa e resolveu, eu não fico nem 1 segundo, né? Mas eu entrei no campo da pessoa, entro no campo de todo mundo que eu atendo, que eu toco, que eu falo, que vem na minha consciência. E não tem como ser diferente, porque eu sei que eu sou você. Então eu sei que o que você sente, eu sinto, eu acesso. É bem complicado de explicar, bem fácil de viver hoje com isso, mas foi bem difícil no começo, tá? E eu acho que vai ficar mais fácil ainda daqui pra frente, com o que eu tenho recebido, tá? O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Agora sim, Ana, estão dizendo que as minhas ações eram más. E eu acho que não é isso que Jesus falou bem com essas palavras, tá? Acho que não foi as ações que ele falou, mas como para as igrejas não interessa o pensar e o sentir das pessoas, só interessa as ações, eles colocaram essa palavra, tá? Eu já falei para vocês que a Bíblia foi compilada 350 anos depois da morte de Cristo, num concílio, né? Então, com certeza, tem muitas manipulações ali, tá? E essa é uma delas. Com certeza ele não fala de ações. Ele fala, sempre que for de Cristo, ele fala de psique. Nem é a psique, ele fala do sentir. Porque assim, que nem um curso em milagres, Jesus diz, eu não me preocupo com as suas ações. E você vai ver como isso vem do Cristo, você vai ver como isso entra tranquilo em você. Eu não me preocupo com as suas ações, porque as suas ações só são reflexos da tua forma de pensar e sentir. Se você fizer a reversão de pensamento, você reverte a sua forma de pensar e sentir da separação para a unicidade, você passa a agir naturalmente a partir da unicidade. Nós só agimos da forma como nós agimos porque é o que a gente acredita. É que nem eu estava falando para esse rapaz. Eu disse, eu não malho porque eu malhava,
porque eu era estressada. E hoje eu não sou mais estressada, então eu não sinto mais necessidade de malhar, né? E a espiritualidade pediu porque eu volte a malhar, porque isso me aterra, que eu malhe todos os dias para me aterrar, né? Porque eu vou... Aí me foi mostrado por quê? Porque eu vou gravar o protocolo de cristificação. São 150 aulas. E cada aula dessa eu vou estar logada em Barbelô, né? Então eu vou estar logada na consciência divina universal, né? Eu vou estar logada numa luz, né? E ao estar logada nessa luz, o meu corpo precisa aterrar todos os dias, através de malhar e colocar os pés na terra. E eu preciso estabilizar, entende? Porque essa energia, ela é muito forte. Um ser humano não aguenta ela. Ela precisa ser passada. Então, ela vai ser passada através da minha imagem e da minha voz no vídeo, no curso, né? Eu só vou receber para passar. E é isso, tá? Vamos lá. E aí eu preciso aterrar. Então eu vou receber muita energia e o meu corpo precisa estar forte para aguentar e aterrado. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Tá? Isso aqui é uma coisa óbvia e de forma natural isso acontece, né? Porque se você conhece a luz, você, óbvio, vai agir de acordo com a luz. Se você não conhece a luz, você não vai agir. E olha que isso de bem e mal é bem relativo, porque às vezes curar uma pessoa é o pior mal que tu pode fazer para ela. Foi isso que me foi mostrado, porque antes de eu iluminar, eu queria curar todo mundo, eu queria curar o mundo inteiro, né? E aí que eu fiz aquela pergunta para Jesus, por que tu não cura o mundo inteiro? Aí eu sempre tive resposta, gente. Não teve uma pergunta que eu fiz para a divindade que ficou sem resposta. E veio uma resposta bem clara, bem objetiva e real, né? Então eu perguntei, por que tu não cura o mundo inteiro? Ele disse, porque a vontade do meu pai, que cada um volte para casa por vontade individual. Assim como se sentiu separado por vontade individual, vai ter que se sentir unificado por vontade individual. Por isso que ele não faz assim, todo mundo volta para casa, entendeu? De forma consciente. E a mesma coisa assim, depois que iluminei, eu recebi a informação de que eu não posso chegar no hospital de câncer e curar todo mundo. Por quê? Porque curando o corpo físico não interessa para Deus. Ele se cura porque a pessoa já curou aquilo que causou a doença. Mas o corpo físico é uma roupa. Não é que Deus não se importe com o teu corpo físico, ele se importa, mas ele se importa com o teu pensar e o teu sentir, porque é isso que vai refletir no teu corpo físico. Então não adianta eu chegar lá e curar um câncer numa pessoa e ela continuar com aqueles mesmos pensamentos que manifestou aquele câncer, porque ela vai criar alguma coisa bem pior na vida dela e ela não resolveu aquilo que ela tinha que resolver. Ela não experienciou aquilo que o eu superior dela determinou que ela deveria experimentar. Por isso que eu digo para vocês que é tão importante fazer o reinstall. Porque o reinstala a supraconsciência. O projeto é divino original para essa vida. Ninguém tem projeto nessa vida de ter câncer. Ninguém tem. Se isso aconteceu, é porque as mágoas que você vem carregando de muitas vidas, manifestou nessa vida, e você deixou elas serem... Você engoliu elas. E aí elas se manifestaram. A mágoa é uma má água que fica dentro de você. E ela faz você mesmo se odiar a vida, odiar as pessoas. Tu entende que se eu te odeio, o ódio tá em mim? Se eu tenho mágoa de você, a mágoa tá em mim? Sou eu que tô sentindo essa mágoa? E isso vai manifestar no meu corpo uma hora? Então eu tive muita mágoa durante o meu relacionamento. E não foi só do meu marido,
Foi de toda a estrutura familiar que estava ali ao redor. Porque eu não podia ser eu. Eu era muito atacada por estudar, por ir para espiritualidade. Mas é claro que eles estavam sofrendo ataques espirituais e aí me atacavam, óbvio. Mas por quê? Porque eles já tinham propensão a isso. Porque se eu, por exemplo, nunca ataquei ninguém. Entende? Então eu não tinha, mesmo eu sob ataque espiritual, eu nunca ataquei ninguém. Porque eu não tinha propensão a isso. Nada. Eu não tinha. Então é isso. Então o julgamento esse terminou ali, né? Eu vou ler só uma parte mais aqui abaixo, né? Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com seus discípulos, ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão e do qual você deu testemunho, agora ele está batizando e todos correm para ele. Então, João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se esta coisa... Ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva e o amigo que está aí esperando. Se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. Tu viu que ele disse aqui? Ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada pelo céu. Eu consigo ver a unção das pessoas hoje, tá? Eu consigo ver a unção das pessoas. Aí eu disse para alguém esse fim de semana que eu vi a sua unção. E aí ele disse: o que é isso? E eu não sabia explicar, né? A unção, a nossa unção, o que eu vejo nessas unções, eu não vejo assim, eu tenho toda a unção da pessoa, mas às vezes abre o campo e eu vejo a unção da pessoa. É como se fosse assim, a autorização divina que tu recebeu para determinado tipo de trabalho. Por exemplo, eu só consigo realizar esse tipo de trabalho que eu realizo porque eu tenho unção divina para realizar. Eu nunca vi eu mesma a minha unção, né? Eu recebi, eu experimento ela e tal, mas eu não vi assim fisicamente a minha unção, que nem eu vi no Ismael, que nem eu vi nesse rapaz, acho que foi no Vitor, fim de semana, né? Então, eu consigo ver a unção da pessoa, que é a autorização divina para realizar o trabalho. Eu vejo a cor, é como se fosse uma aura ao redor da pessoa, mas não é a aura dela, entende? É a unção, é a autorização divina para o trabalho. Tipo, é como se fosse... Tipo aquela brincadeira que a gente faz com as crianças. Filha, você passou várias vezes na fila da beleza. Filha, você passou várias vezes na fila da inteligência. Filha, você passou várias vezes na fila da sabedoria, né? Você é muito sábia. Você é muito esperta. Você é muito alegre. Você passou várias vezes na fila da alegria. Tipo assim, a gente faz brincadeira com isso, mas na verdade é meio que isso mesmo. A gente passa numa fila para receber uma autorização de trabalho. É tipo assim, você recebe um carteiraço da divindade para realizar determinada coisa. Por exemplo, assim, quem trabalha com hipnose. Não são todos que têm unção para trabalhar com hipnose. Agora, tem pessoas que têm unção para trabalhar com hipnose. Por exemplo, você trabalha com Theta Healing. Não são todos, não são porque são formados que você tem unção para trabalhar com Theta Healing. Então, você precisa ter uma unção para trabalhar com Theta Healing.
É tipo um sentir, tu vai saber que tu é ungido para trabalhar com determinada técnica ou determinada coisa quando você sabe tudo sobre aquilo. E é inato. Aquilo é natural para você. Entende? É uma coisa natural para você, que nem levar as pessoas para Barbelô, unificar a fenda entre mente e coração, recolhimento e encaminhamento, essas coisas, né, que eu faço, retirada de chips e implantes, limpeza kármica, essas coisas. Cara, como é que eu consigo limpar um karma? Quem que vai trabalhar com a caixa? Quem tem unção para trabalhar. Quem não tem unção não vai conseguir realizar o trabalho. Né? Então você precisa sentir aquilo como seu, como pertencente, como parte de você. É uma coisa que você sabe que você pode fazer. Você tem autorização para fazer. Você não quer fazer para ganhar dinheiro. Você não quer fazer pelo ego. Você não sente medo de fazer. Essa é a... Olha só. Você sabe que você é ungido para determinada coisa quando você não sente medo de fazer aquela coisa. Tá? Eu não sinto medo de tomar café com Mago Negro, de encaminhar Mago Negro, de me tornar Mago Negro. Eu não sinto medo nenhum de fazer isso. Agora você não faça isso jamais. Entendeu? Que você vai ter chip até na alma. Tá? Você nunca mais vai voltar a ser você. Por quê? Porque você não tem unção para fazer um trabalho desse. Não faça coisa que você tenha medo de fazer. Se você é reikiano e você tem medo de aplicar reiki e ficar com a energia da pessoa, não aplique reiki. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque não está ungido. Quando você está ungido, você sente amor. Você não sente medo. Que nem no caso do Ismael, pode vir 500 para ele recolher. Ele recolhe aqui, ó. Porque ele é ungido para fazer isso. Entende o que eu quero dizer? Eu não sinto medo de fazer nada dentro do meu trabalho. Quando acesso a pessoa, eu sinto medo dela. Eu percebo se eu sentir um medo que é dela, se eu começo a inverter os corpos, né? Ou fico meio perdida ali, não sabendo o que fazer. Eu sei que eu tô no campo da pessoa, que eu tô sentindo a confusão mental dela, a confusão emocional dela. Sabia que quando você atende uma pessoa, você entra no campo dela? Só de conversar com a pessoa, você entra no campo? Você acha que você tá aqui na minha live e você não tá entrando no meu campo? Eu não tô entrando no seu campo? Por isso que diz que você não pode assistir televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque você entra no campo. E você não sabe o que fazer com isso. Eu sei o que fazer, você não sabe. No começo eu não sabia o que fazer, mas como tinha a divindade de babá, né? Eles me protegiam, me cuidavam, me libertavam, porque eu era bem ingênua. E eu ainda sou muito ingênua, porque Jesus diz, né? Se você não é que nem uma criança, você não entra no reino dos céus. Eu entrei no reino dos céus porque eu sou uma criança. Eu sou bobinha mesmo, eu sou ingênua. Eu tenho essa cara, eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder porque eu sei do que eu tô falando. E não porque eu li em algum lugar. E sim, eu li também. Mas eu fui lá. Eu fui lá em Barbelô. Eu fui lá no corpo de Cristo. Eu sei o que acontece, para onde eu levo. Eu sei o que eu tô fazendo. E o que eu não sei o que eu tô fazendo, vem amigos espirituais e fazem para mim. Por quê? Porque eu tenho unção para fazer isso. Você acha que ia aparecer uma equipe espiritual como aparece nos meus atendimentos se eu não tivesse unção para o trabalho? Se eu não fosse digna de executar o que eu executo? Você acha que é um negócio assim que eu inventei? Você acha que eu posso falar no nome de Cristo se eu não tenho autorização divina para fazer isso? Você acha que eu posso compartilhar o sentir de Cristo se eu não tenho autorização divina para fazer isso? Você acha que eu posso fazer isso? Vim aqui abrir uma live e falar de consciência crística se eu não tenho unção para falar de consciência crística? Você acha que eu posso fazer isso? Você acha que isso é possível? Gente, isso é impossível, não tem como.
Eu só abro uma live e venho falar quase todos os dias com vocês sobre consciência crística porque eu sou ungida para isso. Eu tenho autorização divina para realizar esse tipo de trabalho. Eu tenho autorização divina para compartilhar o pensar e o sentir de Deus com você no momento da sua emanação. E não tenho que isso não cure. Não tem. E por que eu formo terapeutas em milagres? Tá? Que agora eu tranquei a venda de todos os meus cursos. Não tem nenhuma venda. Vocês podem olhar lá. Não tem nenhum acesso, nada. Ninguém pode comprar nenhum curso meu por enquanto. Por quê? Por que vocês acham que eu formo terapeutas em milagres? Não é o que eu digo por aí. Mas por que eles se formam em milagres? Porque eles despertam a consciência crística. E ao despertar a consciência crística, naturalmente você se torna um operador de milagres. Você não vai vender isso aí assim, né? Eu faço milagres. Mas você faz curas espirituais. Você vai dizer, olha, eu faço curas espirituais. Porque você vai estar ungido para fazer isso. Vai estar ungido pela Ana Long? Jamais! Você vai estar ungido pela consciência crística que você acessou. Ela vai te dar unção, a consciência. Entende? Eu achei tão bonito quando eu comecei a ver a unção das pessoas. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, eu tô recebendo uma informação nova, tô vendo coisas novas, eu nunca penso, já sei tudo, porque eu acessei o pensar e sentir de Deus, porque eu acessei o corpo de Cristo, então eu já sei tudo. Essas são as minhas referências, esses são os meus acessos. Quando eu tô demais no mundo e acesso o campo demais das pessoas, que nem foi o caso do fim de semana, que nem foi o caso dos eventos do Jair, coisa assim, ou qualquer curso que eu vou fazer, quando eu acesso demais o campo das pessoas, eu entro demais no mental e no sentir delas. Então eu fico perturbada por um tempo, até eu voltar a mim. Mas eu sou um orgonite transmutador, eu vou transmutando só de eu ser eu, tudo que entra em mim é transmutado. Eu não preciso fazer força para isso. Eu não preciso parar, sentar em meditação para fazer um negócio desse. Eu não preciso pensar para sentir amor incondicional. Sabe? Não, vamos repensar isso aqui, tal situação. Não, eu sou o que eu sou. E sim, ninguém entende porque não sente. Então as pessoas me protegem, eu agradeço. Eu agradeço meus colegas, eu agradeço as pessoas, né? Porque elas me cuidam. Eu agradeço a egrégora de Miguel, que está sempre atrás de mim, me protegendo. Da minha ingenuidade. Porque eu ainda estou no mundo. E eu ainda estou aprendendo a sustentar essa consciência. Entende? Ela não está 100% desperta em mim, que nem Jesus. Claro que o objetivo é esse. Mas se... Eu nem vou falar isso aqui. Vou falar se algum dia me for pedir no curso. Se me veio para não falar, não vou falar. Vamos terminar isso aqui, deu, tá? A gente se fala amanhã. Aí amanhã a gente vai falar então de João 3:22, vocês me lembrem, tá? Que aí a gente vai falar sobre Jesus é maior que a sua testemunha, tá bom? E aqui Jesus diz, né? Mas isso aqui a gente já falou hoje, ó. Ninguém pode receber alguma coisa que não, se esta não lhe foi dada do céu, tá? Então é isso. É sobre a unção, né? Que eu tava falando pra vocês. Então, se eu realizo um trabalho de consciência crística, se eu abro um canal no YouTube, se eu tenho um Instagram, se eu falo sobre consciência crística, não é porque eu estudei consciência crística que eu posso falar sobre isso. É porque eu acessei. Tá? Até porque eu nem sei onde se estudaria consciência crística a não ser no meu conteúdo. Porque na Bíblia é a própria consciência manifestada, mas não fala como você despertar a consciência crística. Jesus ensina como despertar a consciência crística? Não, ele fala o que ela é. Ele dá o testemunho de si, de quem ele é. E como a gente não entende que ele e nós somos o mesmo ser, a gente não entende o que ele diz, né? Então vem eu para traduzir em palavras. E eu venho também, assim como Jesus, como uma vida exemplar. Ele veio como uma vida exemplar de como nós somos 100% unificados com Deus,
E eu vim como uma vida exemplar de como você, humano, com dívidas, com filhos, com um ex-marido, com um marido na época, com um monte de problema que eu tinha, pode despertar. E como depois de despertar, você continua tendo uma vida suculenta. Não é uma vida de messiânica, nômade. Pode ser. Cristo Nerdigi tem isso, né? O rapaz também despertou. Então ele tem uma vida nômade, ele leva a família dele. Eu não vim para ter essa vida dessa forma. Pelo menos não por enquanto, né? Por enquanto eu vim para ter uma vida. Vocês me veem aqui todo dia. Vocês veem minhas filhas, vocês veem a minha vida. Eu não fico compartilhando 24 horas por dia o meu trabalho, minha vida, tudo, né? Porque nem tem lógico um negócio desse. Mas vocês me veem, né? A maioria que tá aqui me conhece pessoalmente, sabe como eu sou, que eu sou assim aqui, que eu sou assim na minha vida, que eu sou sempre assim. Eu não sou diferente porque eu tô em algum lugar, em algum evento, ou numa reunião de família, ou no centro espírita, ou não sei o quê. Eu não sou diferente em lugar nenhum onde eu vou. Eu sou sempre igual. Sou sempre assim. No trânsito, em qualquer lugar que eu for. Eu sou eu. Entende? Então é isso. E é para que eu seja um exemplo de como uma pessoa normal pode ter uma vida normal e sendo Cristo desperto. É esse o objetivo. Porque se eu tivesse alguma especificidade, se eu fosse especial, claro que eu vou estar um grau acima de unção do que você. Isso é óbvio. Tá? Eu vou estar num grau de unção acima de você para poder ajudar você a chegar no acesso. É claro que eu vou estar em Barbelô, por exemplo, eu vou estar na consciência pura de Deus para te levar até a consciência crística, que já é uma redução de Barbelô. Então é óbvio que eu vou estar em Barbelô para poder te levar até a consciência crística, para poder te levar até Cristo. É óbvio isso, porque se eu tô lá na consciência crística, eu só consigo te levar até o corpo, até o teu eu superior. Eu não consigo te levar além do teu eu superior, até o corpo 5. Eu só consigo te levar até o corpo 5, eu não consigo te levar até o 6. Meu trabalho na Terra é te levar até o corpo 6 de forma consciente, até o corpo búdico, que é o corpo crístico. Tá? Esse é o meu trabalho na Terra. Eu te levo conscientemente, te deixo no colo de papai. E cada vez que eu falo isso, eu lembro da Nanda, de uma amiga minha, que ela disse: Ana, eu comecei a te seguir porque tu disse que ia me deixar no colo de papai. E é isso, é ali que eu quero te deixar, de mãos dadas com Deus, no colo de papai, de forma consciente, porque você já está no colo de papai, você só não sabe. Então eu vou te deixar no colo de papai de forma consciente, que é a consciência crística, que é o sexto corpo, que é o búdico, tá? Se eu te levar até o átmico de forma consciente, desperta, porque eu posso te levar até o átmico, eu levo todo mundo até o átmico, como um acesso para você poder entrar no corpo de Cristo. Agora eu já estou muito profundo. Mas eu não posso te despertar o corpo átmico, porque você reintegra a fonte, e esse não é o objetivo do meu trabalho, não é o que Deus quer. Como Ele quer em larga escala o despertar crístico, que é esse o objetivo do meu trabalho, escalar o despertar da consciência crística, esse é meu trabalho, que todos possam acessar e vejam que Deus é mais simples do que você pode imaginar, porque complicado é o ego. Deus é simples, Deus só tem uma lei, dar e receber, Deus é só amor. Dentro do corpo de Cristo só existe paz, harmonia, alegria e amor incondicional, só. Não existe mais nada além disso. Então isso é Deus, eu resumi Deus. Todo o resto é firula do teu ego, sabe? Então é isso. Gente, bom dia. Eu já vou finalizar essa live, que eu tenho que levar minhas garotinhas pra escola, que hoje é o grande dia da apresentação da maquete do livro. E a gente se vê amanhã, tá? Falando sobre evangelhos também, tá? Amo vocês, tudo de bom, tenham um ótimo dia. E quem quiser fazer o Akasha, limpeza de karmas,
Aí entre em contato comigo. Eu ainda não abri agenda para isso, mas provavelmente a partir de semana que vem eu vou começar os atendimentos com a Caixa também, tá? Um beijo.